Agora outro assunto, o Daniel Alves começou a ser julgado em Barcelona hoje por agressão sexual a uma mulher de 23 anos. O crime teria acontecido em dezembro de 2022. Ao vivo, a repórter Thalita Vespa tem mais informações para a gente sobre esse primeiro momento do julgamento de Daniel Alves, que deve seguir até a quarta-feira. Thalita, quais são as últimas informações? O que você traz para a gente sobre o que já aconteceu nesse julgamento do Daniel Alves na Espanha? Boa noite. Boa noite, Sakamoto. Boa noite, Diego. Hoje foi o primeiro dia, né, do julgamento do Daniel Alves, que está preso aí há pouquinho mais de um ano. Foi um dia bem turbulento. O julgamento começou com a advogada de defesa, Inês Guardiola, pedindo a anulação do processo, dizendo que o início das investigações prejudicou muito o Daniel, porque ele não sabia que estava sendo acusado, porque a imprensa também já o condenou, segundo ela, mas esse pedido não foi aceito, então o julgamento continua. Um outro pedido que foi aceito foi o pedido do Daniel de ser a última pessoa a prestar o depoimento dele. Ele ia falar hoje, ia ser o primeiro a falar, mas a advogada pediu que ele falasse depois de todo mundo e não houve oposição. Hoje, a denunciante deu um depoimento a portas fechadas, também não teve transmissão para a imprensa, tudo para preservar a identidade dela, que tem sido um protocolo bem eficaz em todo esse caso, né? Então, ela deu um depoimento e ela reafirmou de uma forma contundente que foi de fato estuprada por ele. Outras duas amigas dela que estavam no dia, que estavam com ela na boate, choraram muito, elas precisaram parar um pouco o depoimento, porque estavam muito emocionadas contando o que tinha acontecido. Foi um dia bem intenso em Barcelona. E amanhã, outras 21 testemunhas serão ouvidas. Vai ser um dia cheio, o julgamento amanhã começa às 11 horas e não tem previsão para acabar. Ô Thalita, durante essas investigações, o processo todo, o Daniel Alves mudou várias vezes as versões, né? Mudou várias vezes a forma como ele relembra desse dia, né? E segue negando o crime. Qual que é a versão atual, a mais recente? A gente apurou com exclusividade que a versão que ele vai apresentar agora no julgamento é de que ele não se lembra do que aconteceu porque estava embriagado. E na Espanha, o álcool, ele é um atenuante de pena. Então, se de fato for comprovado que ele estava embriagado, ele pode ter até um ano de redução de pena. E agora essa é a principal estratégia da defesa, que já viu que pelo andar da carruagem o Daniel está um pouco complicado. E agora eles estão tentando colocar essa versão aí na cabeça de todo mundo, né? Mas ele já mudou de versão algumas vezes, ele já teve 4 versões oficiais, vários pedidos também de liberdade negados. Então, é isso. Tudo se encaminha aí para algo que não é muito bom para ele. E a gente vai Thalita, acompanhar, com certeza. Oi, Sakamoto. bem rápido, Diego. Claro. Ô, Thalita, boa noite. Sakamoto aqui. Obrigado pela presença. Como é que foi? Porque é o seguinte, colocaram um biombo entre ele e a vítima, né? Você falou que houve choro, houve até uma coisa muito forte, né? Você tá, por mais que tem um biombo, você sabe que o seu agressor está do outro lado do biombo, né? Com relação a isso. Você acha que toda essa o comportamento das amigas dela, sabe, de certa forma essa revitimização que rolou, né, do lado do agressor, foi negativo hoje para ele a ponto de qualquer tentativa dele de mostrar que não sabia, que não tinha ideia, que estava sob efeito de álcool, ser deixada de lado, ou seja, essa questão da tese dele, de que eu estava bêbado e não sabia o que estava fazendo, diante da reação espontânea, sincera das vítimas e das suas amigas, pode acabar colocando por terra a estratégia dele? Eu acho que sim, porque não é só isso, né? Não é nem só a reação das vítimas. Desde o começo desse caso, houve um protocolo que foi muito bem acionado. Então, há muitas provas, há vídeos, há depoimentos de outras pessoas que estavam na discoteca que acabam incriminando bastante o Daniel,
tanto que a defesa tentou fazer vários acordos, em mais de 5 acordos eles tentaram fazer com a acusação e não conseguiram, né? Não teve acordo feito, porque as provas e os indícios são muito grandes contra o Daniel Alves. E acredito que a reação dela, sim, é uma coisa que prejudica, mas já tem coisas muito mais sólidas do que isso, sabe? É. Thalita, bom trabalho para você. A gente segue, é claro, acompanhando. O julgamento, só confirmando, vai até quarta, né? A previsão é essa. Isso, vai até quarta-feira. Tá bom. Bom trabalho para você. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Sakamoto, é um caso emblemático, por mais que não seja a justiça brasileira, envolve um cidadão brasileiro, né? E a gente, apesar de não sofrer, é também participante dessa cultura de estupro, né? Da violência que há aqui no Brasil, o machismo e os homens se sentindo como se fossem donos dos corpos femininos, né? Eu acho que a gente, neste momento, Diego, é até importante a gente falar do nosso lugar, a partir do nosso lugar de fala, que é o lugar do homem, né? E daquilo que a gente não faz para mudar essa relação. Porque, sinceramente, galera, não é tweetando caso, não é você gravando vídeo indignado que você vai mudar essa situação. Você vai estar sendo apenas um esquerdomacho viralizado, né? A questão, na verdade, que a gente precisa fazer, e eu sempre falo isso há anos, e é difícil o pessoal fazer, exatamente, o pessoal prefere fazer coisas para viralizar e ganhar like e pagar de gostoso nas redes, né? Mas aquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa se educar. E quando eu digo se educar, não é fazer um trabalho só de conscientização pessoal, mas é a gente trabalhar com a educação dos outros. Educar os nossos amigos, educar a nossa família, educar quem está ao nosso lado, quem está convivendo com a gente, para toda vez que qualquer coisa que for proferido, que for feito, que vá contra a ideia de igualdade de gênero, que vai contra a ideia de que todo mundo merece respeito, né, independentemente de ser igual ou não a mim, né, isso aí, ou seja, precisa ser abortado. Você precisa, na verdade, a gente precisa trabalhar com as gerações mais jovens para evitar que elas sejam monstrinhos como nós. Ah, eu não sou um monstrinho. Nós somos. Infelizmente, nós somos. Por mais que tenhamos tido uma educação incrível dos nossos pais, nós fomos criados num caldo muito machista, né? Ainda hoje, as gerações atuais também são, né? Então, já tem até pesquisas mostrando que as meninas estão mais progressistas com relação a direitos e os homens estão mais conservadores, né? Então, a gente precisa avançar com relação a isso. A gente precisa educar as novas gerações, a gente precisa educar a nossa geração, a gente precisa educar os mais velhos para impedir que isso aconteça. Cada homem que não tenha sido educado devidamente para não ser um monstrinho é um inimigo, né? Infelizmente é assim, e a gente age. E isso é tão difícil, por quê? Porque dizer, gente, porra, isso aí não, só olha a merda, olha o que você está falando, etc e tal, na hora H, numa conversa, etc. É difícil, a gente não faz, às vezes, por medo, para não ser taxado de chato, de mala, etc. Mas a gente precisa correr esse nosso medo, sabe, entrar na discussão, entrar no jogo, ser mala, ser chato, encontrar formas menos chatas de poder entrar e endereçar essa história, mudar a cabeça de quem está ao nosso lado. Se a gente mudar a cabeça, potenciais monstrinhos não vão se revelar. Não adianta a gente só falar que isso é uma coisa de jogadores de futebol, não adianta só falar pessoas que têm fama ou pessoas A, B e C, não, isso é homem, tá? E se a gente não agir, nós homens agimos esperando que as mulheres façam isso por nós, aí, meu amigo, a gente vai continuar sendo um monstrinho. Exato, até porque somos todos responsáveis pelos nossos atos, né? A gente está aqui falando, somos seres pensantes e a gente consegue racionalizar, então se a gente quiser mudança, tem que agir, né? Não dá para ficar parado, como disse o Sakamoto, só tuitando, só lacrando e não agindo, né? Quer dizer, tem muita gente que aqui no discurso propaga mensagens, né, de apoio à causa feminista, diz que não é machista, mas as ações não dizem a mesma coisa, né? Então é bom a gente parar, pensar e agir, sobretudo, para promover mudança.